Nós vamos iniciar agora a mesa número 2, que tem o tema Impacto Orçamentário da Judicialização da Saúde no SUS. Nós convidamos ao palco o secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais, doutor Elvésio Magalhães. O diretor da Secretaria-Geral da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, doutor Luiz Emílio Pinheiro Naves. O secretário municipal de patrocínio, senhor Wesley Romão Siqueira. Para presidir essa mesa, convidamos ao palco o prefeito de Pará de Minas e presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, Antônio Júlio. Cada palestrante terá o tempo de 20 minutos para a exposição do seu tema e as perguntas serão feitas por escrito e entregues às nossas recepcionistas. Com a palavra, para a abertura e para comandar essa mesa redonda, prefeito e presidente da AMM, Antônio Júlio. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria poder participar com consenso dessa reunião sobre esse tema que tem afligido todos, tanto o Estado como os municípios, que é a judicialização da saúde, onde nós estamos aí correndo e tentando achar uma forma de criar um protocolo onde todos os municípios pudessem cumprir para que não houvesse os absurdos, né, que a gente tem visto aí na questão da judicialização. Principalmente quando nós vamos, o tema nosso dessa parte é sobre o impacto da judicialização nos orçamentos. É um negócio de assustar, porque não se tem nenhum critério, não quer saber se tem orçamento, se tem um financeiro, ou se tem uma licitação pronta, se não tem, e a gente tem recebido demandas judiciais de todas as espécies possíveis. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter aqui com o primeiro a ser, que vai nos dar o seu depoimento, a sua palavra, é o doutor Elvésio Magalhães, que é secretário de Planejamento do Governo do Estado de Minas Gerais, que, com certeza, vai nos dar uma experiência boa, porque ele vem de Brasília, vem do Ministério, e ele deve estar acompanhando muito bem esse momento, né, de aflição que todos nós, gestores municipais, estamos passando. Então, eu tenho a satisfação de passar a palavra para o doutor Elvésio Magalhães, para que ele possa nos brindar aí com o seu conhecimento. Bom, boa tarde a todos. Presidente Antônio Júlio, que além de presidente da AMM, é prefeito da minha Pará de Minas, que eu tive o prazer de morar um tempo, então eu sou meio patafufo, né, Antônio? Luiz Emílio, é Luiz, né? Eu confundo seu nome, é Luiz mesmo, falei certo. E o Wesley, nosso secretário, saudar a todos, Zé Maurício, presidente do COSENS, toda a equipe do COSENS. Cadê o Mauro? Nosso presidente. Foi pôr a gravata. Diz que ele chegou de calção hoje do Maranhão. Mas, enfim, senhores, eu queria primeiro, viu, Zé, agradecer, não por formalidade, eu me sinto muito em casa, né, nesse ambiente aqui, uma sensação de pertencimento a esse meio, ao COSENS, né. Eu tive, vários de vocês sabem, uma oportunidade de ser secretário municipal de saúde de Belo Horizonte durante muitos anos, e sempre participar ativamente do COSENS, e depois, por conta do COSENS, representar, agora o Mauro, segunda figura lá de Minas Gerais, ser presidente do CONASEMS, diretor financeiro, vice-presidente e presidente. Então, isso me deu uma vivência e uma perspectiva de o tempo todo, além de ser funcionário municipal de carreira, de ter essa ligação muito grande com a questão municipal, né? Eu procurei
enquanto estava no Ministério da Saúde, está aqui a Inês, é sempre um prazer vê-la, manter esse apego à questão municipal, né? Porque eu acho que é exatamente onde nós fizemos a possibilidade do SUS chegar onde chegou. Com todos os problemas, todas as dificuldades. Mas, se não fossem os municípios, nós não teríamos hoje o SUS. Na verdade, ele teria sido desconstruído legalmente, constitucionalmente, aliás, tentativas existiram. E os municípios, pelo rápido processo de municipalização, pela implantação da atenção básica, através do Saúde da Família, que saiu na frente do próprio sistema, das próprias redes, enfim. Isso tem sido o grande baluarte do SUS, né? E no município, nas estruturas municipais, nos prefeitos, nos secretários, suas equipes, que recai todo o peso da saúde. O Estado tem responsabilidade, ficou meio no limbo ao longo dos anos, que papel tinha, o que fazia. E a União, que arrecada a maior parte dos recursos tributários, com as políticas nacionais, com a parte expressiva do financiamento, depois perdeu proporcionalidade com o crescimento dos municípios e dos estados. Mas a União e o Estado sempre têm uma desculpa para fazer, que é o município. O município não tem. Você não manda para o seu líder do distrito, líder da comunidade. Não, você tem que resolver, né? É assim em todas as situações. Então, a realidade é essa, e não é porque estou no meio de vocês que eu falo isso em todos os fóruns que eu participo. Então, a nossa tarefa, tanto na União como no Estado, eu falo com muita tranquilidade, eu sempre insisti nisso. Primeiro é não atrapalhar, porque a capacidade de atrapalhar é muito grande, né? Haja visto sem número a compulsão normativa que nós temos na União e no Estado, né? Então, essa primeira tarefa é muito nobre, não atrapalhar a vida dos municípios. Logo depois, ajudar, né? Cofinanciar, apoio técnico e, eu diria que mais sofisticadamente, ser um grande reitor, né, sem competir com os municípios, de um sistema estadual de saúde. Então, nós estamos devendo ainda um pouco essa tarefa. No caso de Minas Gerais, tarefa esta maior pela dimensão territorial, pela diversidade, pela complexidade do Estado. A verdade nas palavras e nos escritos do Guimarães Rosa, ao falar que Minas são várias, é muito intensa, né? Quer dizer, agora, tem uma unidade que precisa ser reconhecida como sistema. Portanto, caminhar no sentido de sistemas regionais, articulados, sem disputa, cooperativo, o Estado tem obrigação de fazer esse papel, sem disputa com o espaço municipal, mas fazendo essa regência, né, reconhecendo a singularidade e o protagonismo das iniciativas municipais, dos pequenos, dos médios, dos grandes municípios. Então, também no tema, esse é um tema quase da idade do SUS, né, se não for anterior ao SUS, da judicialização, eu vejo que o município tem nesse caso, um infeliz protagonismo, porque ele tem a menor parte da arrecadação, já gasta, via de regra, muito mais que o mínimo constitucional. A cada pergunta, os patamares vão piorando, né, do ponto de vista do 15%, acho que não existe mais, né? Então, hoje eu brincava, alguém chegou e falou, e os 12% do Estado podia passar igual dos municípios do 15%. Eu falei, não, o problema não é o 15%, não, é passar para a real dos municípios, 25%, 27%. Aí o Antônio falou 30%, eu falei, não, para. Mas, enfim, então, no tema da judicialização, isso também é verdade. Então, eu queria muito rapidamente, eu tenho alguns números para dar, eu acho que a mesa anterior e a depois vai ser mais simpática. Essa é mais chata por causa dos números, mas, em todo caso, tem que compor, né? Esses secretários de planejamento e orçamento tem que tolerar isso, né? Mas a discussão de um modelo, porque nós temos que entender, eu não vou me alongar nisso, não estou na outra mesa,
Mas nós temos que entender que parte da explicação, não é justificativa, mas parte da explicação, da rede explicativa para a judicialização, vamos dizer, acima de um certo patamar razoável, que as nações civilizadas, com sistemas universais, né, para comparar banana com banana, o nosso padrão é um pouco acima. Parte da explicação é um pouco do jeito de organizar nosso sistema, né? Por ainda pouca clareza das tarefas, das funções, das responsabilidades, e o cidadão é um só, ele está ancorado num direito. Então, eu gosto sempre de partir nessas discussões da judicialização, já entrando um pouco na discussão mais conceitual, não é uma discussão de direito versus não direito. Nós temos que insistir na reafirmação do direito. Nós nascemos, o DNA do SUS está no direito à saúde. Nós fizemos uma inflexão monumental na Constituição de 88, ao colocar a saúde não como um bem de mercado, mas como direito. Então, não é porque tem hora que o direito nos incomoda que nós temos que deixar de defendê-lo, né? Então, eu parto sempre desse princípio, o desembargador Renato Dress já me viu falar isso, desde quando eu era juiz, e que a gente tem uma convivência longa. Então, partindo do princípio que o direito reafirmado, e no Estado de Direito, não tem direito de um jeito, direito do outro, não, é direito. Agora, o que nós temos de discutir? É a organização do Sistema Único de Saúde e suas formas organizativas para dar conta, eu diria que é da maior parte da demanda por direito à saúde. Porque nós temos que diferenciar bem demanda de necessidade. Isso é delicado. A necessidade tem algo de científico, de planejamento, de parâmetros, de métrica, né? Demanda não. Ora coincide com a necessidade, ora não. Mas a demanda leva à busca pelo direito. Direito demanda que às vezes é o imaginário. E, no nosso caso, vários indícios, o próprio Judiciário, o Ministério Público tem investigado, vários indícios que o histórico sanitarista o Gilson Carvalho chamava de turbinação do direito. A integralidade turbinada. Turbinada por quê? Por outros interesses que não dos usuários. Esse, para mim, que é o grande dilema. Porque o interesse da indústria, ela tem os seus legítimos. Nós estamos no sistema capitalista, gostemos ou não, é direito do detentor de capital aplicado também na área da saúde. Direito, se o interesse é da indústria, tem sua legitimidade, mas isso não pode usar o usuário, o profissional e o sistema público para ampliar taxa de lucro. A mesma coisa, determinados profissionais de saúde, especialmente alguns médicos, alguns operadores do direito, né? Então, esses são interesses que não os dos usuários. Esses não coincidem com as necessidades. Então, acho que essa que é uma grande discussão. Até que ponto nós vamos e que tipo de arcabouço jurídico organizacional nós temos que ter cada vez mais firme para colocar as coisas nos seus devidos lugares, ou seja, garantir o que visivelmente, cientificamente, simbolicamente necessidade e tentar separar os outros interesses. Eu acho que essa que é a delicadeza. Então, não se trata de afrontar o direito pela via geral do sistema ou pela ordem judicial, ou pelos procedimentos, às vezes, coletivos do Ministério Público ou da Defensoria, os acertos, e do que é excesso, né? Então, eu acho que nós temos, e aí eu queria usar uma imagem da nossa doutora Clarice Petramalli, que foi nossa diretora e coordenadora da Conitec, porque nós fomos construindo dispositivos legais, incluindo a Lei da Incorporação Tecnológica no Brasil, que é altamente revolucionária do ponto de vista do arcabouço legal, é igual a Constituição, a Lei 8080, a 8142. Quer dizer, nós temos instrumentos, fazer cumprir, dar operacionalidade a eles, quer dizer, incorporação tecnológica, aprovação de tecnologia no Brasil tem regra aprovado no parlamento
lei nacional, tem que buscar cumprir isso, né? Não se trata de afrontar, e eu falo com muita tranquilidade isso na discussão com o judiciário, o direito que é do magistrado de decidir. Ele decide com uma petição, um papel e um escrito em letras garrafais, risco de morte. Geralmente risco de vida que se escreve, né? Mas risco de morte. Olha, ele, usando o artigo 196, ele decide. O que nós temos que cada vez mais aprofundar, já são várias as experiências, aqui mesmo nós temos algumas delas, positivas, nesse intervalo, entre a petição e a decisão, monocrática ou não, de ter um espaço de interlocução. A Clarice dizia dos dois mundos, o mundo da gestão do SUS e o mundo do direito, dos operadores do direito. A ligação desses mundos, a comunicação entre esses mundos é que pode nos dar a chave de tentar uma alternativa para ir colocando as coisas nos seus devidos lugares, sem afrontar os direitos, ou direito à saúde, mas dando o verdadeiro tom de sistema, de coletivo imperando sobre o individual. Isso é a última observação que eu queria fazer. Quando nós estamos, e é todo direito, é igual todo direito dos magistrados decidirem, usarem a lei e pronto, acabou, é todo direito do gestor reclamar também. Então, por que é isso? Porque nós temos clareza no nosso cotidiano, e especialmente os municípios, de que o que a gente considera inadequada decisão em favor de um, é o mesmo orçamento que é de muitos. Essa é a questão. Então, nós não estamos reclamando, não é daquele caso. Muitas e muitas das vezes é porque escapuliu do nosso aparato de oferta, de regulação, de sabedoria, de inteligência do sistema, de sair das amarras burocráticas e afrontamos o direito. Muitas vezes é mesmo. E o recurso é o Ministério Público, a Defensoria, ou a ordem judicial. Nós temos que admitir isso. Agora, nós temos que considerar o tempo todo, essa é uma dificuldade na relação com o judiciário, em determinados momentos, que essa alocação orçamentária, discricionária, por outra via que não, a que é também legislação brasileira, orçamento público é lei, execução orçamentária é lei, lei de responsabilidade fiscal é lei, da mesma forma que a lei 8080, 81, 42. Então, nós temos que juntar essas coisas. Porque nós temos imperativos de várias ordens para ordenar a despesa pública e regras para isso. Então, o dilema, o sofrimento do gestor está em separar um pedaço que não é para todos, para um. E quando a gente sabe a cadeia perversa de quem ordena qual é o um, não tem democracia nisso. A singularidade, ela não se sujeita às regras do coletivo. É isso que nos atormenta. É um dilema ético. Né? Então, isso é que a gente precisa o tempo todo estar debatendo. Não é afrontar direito, é usar o quanto de orçamento público para tudo, e que uma parte dessas você está subtraindo para garantir algo individual em detrimento, porque é o mesmo orçamento, do coletivo. Esse medicamento é um exagero. Né? Eu não gosto sempre de usar situações polares, mas existem, né? Você sabe melhor do que eu. Medicamento experimental, medicamento que não tem no Brasil, não está aprovado. Isso é importante, mas não é o cotidiano. Né? Nós levamos, no caso da atenção, medicamentos da atenção básica em Belo Horizonte, quando eu estava na secretaria, com a equipe lá, quase a zero judicialização em medicamentos básicos. Porque o acordo era o seguinte: me avisa antes, porque isso aqui é obrigação minha. Se não existe, é claro que a explicação, às vezes, é o fornecedor, a empresa que faliu, mas isso é obrigação minha, eu dou um jeito. Agora, vão discutir os que não são de alçada do município. Né? Enfim, então eu acho que eu queria fazer essas considerações para dizer que eu continuo um otimista em relação a que nós vamos acertando isso ao longo do tempo. E se tem um lugar que nós devíamos nos dispor mais tempo, a MM, o COSENS, o Judiciário Mineiro é muito diferenciado. O Ministério Público Mineiro é muito diferenciado. Eu percorri, por conta do CONASEMES, depois a SAS, o Mauro está fazendo isso agora, apesar do trabalho, do desgaste, é uma belíssima experiência, porque você vê as diferenças, e aí a gente valoriza mais os nossos ativos. Eu diria que as estruturas hoje, eu acho que também do Governo do Estado, do COSENS, da MM
o Judiciário, o Ministério Público em Minas, se tem um lugar que isso pode avançar, é aqui. Porque se não avançar aqui com essas possibilidades, nós vamos ter muita dificuldade de avançar no restante do Brasil, ampliar a interlocução com o Ministério, fazer disso aqui um caso de sucesso. Vai resolver todos os problemas? Não, vai sempre alguém reclamar, o usuário, o prestador, o gestor, o prefeito e, eventualmente, o próprio Judiciário e o Ministério Público. Mas eu acho que aqui nós temos uma chance de transformar a exceção em regra, né? Ou o contrário, regra, no caso individual, regra em exceção. Porque quando tem judicialização demais de ações, você pode ver que tem desarranjos no sistema. Não é à toa que existe. Nossa Senhora. Menina, que você pôs um negócio muito rápido para mim. Então, deixa eu... Não era nada disso que eu ia falar. Impressionante. Bom, isso aqui eu já falei tudo, eu não vou repetir, não. Faltou ali... Tem um belo artigo que eu... essas apresentações é sempre bom, porque a gente é obrigado a ler alguma coisa do que relatório de orçamento e coisa ruim lá do Estado. Tem um artigo bacana, foi sobre judicialização, que a gente conseguiu com a equipe nossa lá da SAS, na época do DAB, sobre a judicialização, porque tem conceitos interessantes, eu recomendo a todos, vou deixar aqui a referência, não mais como medicamento, mas nas fórmulas nutricionais. É a nova agenda, né? Em muitos lugares já muito presente. Quando Belo Horizonte foi lá quase a zero a demanda por medicamentos, surgiram os leitinhos, as fórmulas, que é as coisas. E tem um comentário da Clarice, que é belíssimo, que vale a pena todo mundo ler, onde ela faz essa discussão das comunicações necessárias entre os dois mundos, do direito e da gestão. Esse é o impacto, essa era a minha encomenda, mostrando que, como acontece com os municípios, eu imagino que no Ministério da Saúde a gente fez um acompanhamento muito detido disso, como vai crescendo a aplicação do total de recursos aplicados. Estamos com a previsão esse ano de 4,7%, esses famosos 12% de verdade, 4,7 bilhões. Né? Agora é uma corrida contra o tempo até 31 de dezembro. E uma expectativa não confirmada ainda, pode ter tido algum problema, depois eu mostro a seguir, de 246 milhões do Estado, dos recursos próprios, em sentenças judiciais. Né? Quando você compara com 4,7 bilhões, é 5%, mas se você considerar uma UBS com 1 milhão para construir, né, são 200. São 200. Não é pouca coisa no concreto. Né? Então, esse é o dado nosso do Estado. Como é de todos os estados, é do Ministério, é de todos os municípios. É crescente. Né? Eu diria que é uma certa efeito pêndulo aí da garantia de direitos, que um dado momento vai oscilando, mas que acaba sendo o que a gente... Bom, isso é a evolução, considerando 2009 como zero, nós temos em 6 anos, né? Quase 7, em 7 anos, 639% de aumento. Né? Então, assim, o que eu digo que é um certo ponto fora da curva, porque os direitos, evidentemente, as suas expressões materializadas em procedimentos, em protocolos, em medicamentos, vão crescendo, mas não é nessa proporção. Nem os protocolos, as novas tecnologias, nem a população. Portanto, tem algo meio descompassado em relação à realidade. É um crescimento meio abusivo do ponto de vista da relação com o orçamento, que não cresceu isso. Né? Isso é só expressão gráfica. Né? Isso é o número físico que mostra, na verdade, que vem não só o valor médio das sentenças, né, do que tem que ser disponibilizado pela sentença judicial, mas também o número físico de sentenças. Né? Então, portanto, há um espraiamento disso, que é preocupante. Né? Claro que a gente tem muitas análises, acho que vale a pena continuar esse esforço de qualificar que tipo de sentença. Tal. No caso do Estado, eu mandei verificar, não tem um impacto ainda das formulações, ainda é muito medicamento e algo de procedimento.
né, de algumas internações específicas e tal. Isso é a mesma coisa. Aí vem a divisão, ó, vejam que qualquer ano que se pegue, vai variando um pouquinho, você tem material médico hospitalar, medicamento sempre em primeiro lugar, mas já começa a aparecer, veja que dobra em 6 anos, material médico hospitalar e alguns outros procedimentos, né? Exames também que demonstram que nós temos uma obstrução clara nessa questão da média, não é de se espantar com isso, não é? Então, eu acho que isso demonstra, pode ser melhor explorado, e chama atenção um item, que aí deve se distribuir de forma não homogênea pelos municípios, que é a alocação de aparelhos de respirador, né? Quer dizer, eu diria que isso é um bom problema para quem, até pouco tempo atrás, só internava em UTI com a carteirinha do INAMPS. Agora, nós estamos pondo respirador em casa, né? Isso, do ponto de vista de um país com curta história civilizatória, é um ganho extraordinário. Agora, está dentro de uma curva razoável, né? Não está? Esse que é o grande debate. Então, eu acho que acabou. Então, em síntese, para tentar cumprir meu tempo, eu diria que, resumindo, nós temos que nos dedicar a entender esse processo melhor, a ter muita paciência com os diferentes, porque nós somos de um campo, o judiciário tem a sua lógica própria, o Ministério Público, a Defensoria, nós temos que tentar harmonizar essas posições. Eu acho que a grandeza do ato estará nisso, né, tentando discriminar o que é constituinte interno do direito à saúde e garantir isso, seja para os seus procedimentos regulares, apesar dos limites orçamentários, pelos protocolos, entender que tem regras para todo mundo de incorporação e de utilização de tecnologia no Brasil para a grande maioria dos procedimentos, grande maioria dos tratamentos. É preciso exercitar isso, é preciso ter paciência na hora da decisão para escutar os órgãos técnicos, né? Mesmo que implicados na própria ação, mas é preciso criar esses espaços. As experiências aqui mostraram que é possível, tem em outros pontos do Brasil, criar espaços de concertação disso. Quer dizer, você ouve um terceiro, você tem um espaço de arbitragem, pré-judicialização, ou no ato da decisão, evidentemente, a cargo de pelo seu próprio direito, de cada juiz, de cada magistrado. Então, eu acho que o que nós podemos aqui, eu queria insistir nisso, é não perder uma oportunidade. E o COSEN está, mais uma vez, de parabéns por criar esse espaço, mas, como desdobramento, a gente insistir com muita paciência em ter esses espaços de pactuação, de debate, de paciência, para tentar achar o melhor termo para a garantia do direito, sem uma afronta tão horrorosa aos orçamentos públicos, né? E aí, para finalizar, eu acho que nós temos uma oportunidade de descentralizar para as várias regiões do Estado esse debate. Isso não pode ficar centrado em Belo Horizonte. É iníquo com o restante do Estado. E aí eu finalizo mesmo. Nós acabamos de percorrer o Estado, implantando, debatendo, ouvindo milhares de pessoas nos 17 fóruns regionais de governo. Primeira rodada, mais de 16 mil pessoas participando ativamente. Segunda rodada, mais de 8 mil pessoas, construindo o PPAG participativo, regionalizado, territorializado. Essa questão da saúde aparece regularmente em todos, mas não aparece genericamente. Saúde, direito, não. Aparece concretamente com as demandas muito objetivas. E aí é o diagnóstico, que nós também não é nenhuma novidade no atacado para nós, que com o nosso padrão de oferta de recursos, nós sempre vamos deixar a desejar na lógica de quem tem que exercer o seu direito de ter atendido às suas necessidades. Então, a obstrução por cuidado qualificado, desde a atenção básica, o enfrentamento desse obstáculo absurdo da média complexidade, seja propedêutica, seja intervenção. Cuidado hospitalar, a linha da urgência e emergência, os tempos de espera, a saúde mental, assistência obstétrica e neonatal, as pessoas, e varia de lugar para lugar no Estado. Então, elas qualificam muito bem a demanda prioritária. Isso foi uma riqueza enorme que nós, em cada área, vai incluir a saúde, vamos tentar
nas parcerias com os municípios, com as entidades, com os movimentos, capilarizar esse debate. Quer dizer, as realidades são diferentes, esse reconhecimento já é um passo importante, mas, a partir daí, construir soluções. E esse aspecto das câmaras de arbitragem, dos espaços de pactuação e de junção de esforços, que já foi dado início em Minas Gerais, Comitê Executivo do CNJ, eu acho que nós temos que transferir à disposição do Tribunal de Justiça e ter uma referência grande nos territórios, também nos 17 territórios do Estado. O presidente quer ter uma referência para os diálogos mais intensos nas regiões. O Ministério Público está se rearticulando para ter espaços definidos de referência nos 17 territórios. Então, eu acho que isso vai criando para nós uma possibilidade, e aí o COSENS é um ator fundamental, com a legitimidade que tem, com a experiência que tem, com a estrutura, apesar de todos os limites que tem, de avançar em apoio a todos os municípios nesse debate em cada ponto do Estado, porque isso não pode ficar centrado em Belo Horizonte, na capital. Então, acho que essa é a minha proposta ousada, e contar, evidentemente, nós podemos ter várias possibilidades disso, José, com apoio não só da estrutura da Secretaria, mas principalmente da Secretaria de Estado da Saúde, mas do governo como um todo, na nossa interlocução com o Ministério Público, com o Judiciário, com a Defensoria, para dar vida a esses espaços que eu acho que aliviarão o tormento dos prefeitos, dos secretários municipais, de suas equipes, e, evidentemente, atendendo melhor aos usuários. Era um pouco essa a nossa visão, e muita disposição para trabalhar junto com os municípios, com os seus gestores. E agradecer mais uma vez, José, a oportunidade de estar saindo daquele meu cotidiano e estar num espaço tão acolhedor, apesar de todos os graves problemas, mas tão acolhedor e que eu me sinto tão bem. Obrigado. Vou passar a palavra ao doutor Luiz Emílio Pinheiro Novaes, que é o diretor da Secretaria do Tribunal de Contas. Obrigado, senhor presidente. Prefeito Antônio Júlio, em nome de quem eu cumprimento as demais autoridades, servidores e participantes desse seminário. Quero agradecer, em nome do presidente conselheiro Sebastião Vécio, o convite do COSENS, agradecer à diretoria, e dizer que essa iniciativa é, de fato, importante para a discussão do tema, como a visão do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao longo desses últimos 6 anos, vem se concretizando. A gente está com a missão hoje de... A gente está com a missão hoje de substituir o conselheiro Sebastião Vécio na apresentação de alguns dados e da visão do Tribunal de Contas com relação a esse fenômeno da judicialização da saúde. Mas eu acho que antes cabe só uma explanação breve sobre as funções do Tribunal de Contas, para que se contextualize a observação que se faz, especialmente com relação aos orçamentos e, mais especialmente, com relação ao orçamento do Estado de Minas Gerais. O Tribunal de Contas tem a função de controle financeiro, contábil, patrimonial, operacional e orçamentário da gestão dos recursos públicos do Estado de Minas Gerais. O secretário Elvés falou e que a nossa realidade, e para o tribunal isso fica mais árduo o trabalho, a nossa realidade do Estado de Minas Gerais é bem complexa. São 853 municípios, 853 câmaras. Nós temos hoje, no Tribunal de Contas, mais de 3.300 entidades públicas jurisdicionadas, sujeitas à nossa fiscalização. E mais ou menos 120 bilhões de reais em recursos para serem fiscalizados. Todos esses recursos podem ser fiscalizados pelo Tribunal de Contas sob esses aspectos: operacionais, orçamentários, contábeis, patrimoniais e operacionais. O artigo 71 da Constituição prevê para os tribunais de contas, basicamente, 2 competências: uma opinativa e uma competência julgadora. A visão que se pretende passar aqui, nesse momento, é a visão opinativa, sobre o parecer prévio, acerca do parecer prévio que é emitido com relação às contas, especialmente do governador do Estado, e às contas do
dos prefeitos. Mas, nesse ponto, hoje, especificamente, mais profundamente, sobre as contas do governador do Estado. E, com relação à competência julgadora, o tribunal tem algumas ações pontuais que acabam analisando, ou que são impactadas, ou que são aferidas, questões de regularidade, né, com relação à legalidade da aplicação daqueles recursos, com relação ao tema da judicialização da saúde. Há uma terceira função dos tribunais de contas, também mais recente, que é relacionada à avaliação operacional das políticas públicas. O tribunal hoje se preocupa em avaliar o tanto de valor público que se cria no emprego daquele recurso público em determinada realidade social. É o que o tribunal chama das auditorias operacionais. Não sei se os senhores já tiveram contato, mas eu acho que essa breve visão sobre as funções do tribunal contextualiza a forma que a gente vê a questão da judicialização. O Tribunal de Contas do Estado tem uma preocupação histórica. Como disse o secretário Vessa, eu também o tribunal tem uma visão otimista com relação a esse fenômeno. A gente vive uma democracia jovem, a Constituição recente vem evoluindo em todos os aspectos dessa inauguração democrática feita na Constituição de 88, mas o orçamento é também, na forma como desenhado constitucionalmente, um instrumento jovem. É um instrumento que antigamente se tinha uma visão de ser uma lei meramente autorizativa, mas a Constituição inaugurou em 88 uma vertente um pouco diferenciada da questão orçamentária. O orçamento hoje, segundo a Constituição e na visão do Tribunal de Contas, é um instrumento de planejamento. Ele é um instrumento não mais meramente autorizativo. Ele demanda planejamento, programação e execução orçamentária. O PPA, a LDO e a LOA, né, o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária Anual, esse concatenamento, esse encadeamento legislativo demanda dessa percepção, ou confirma essa percepção de que hoje o orçamento não é mais uma mera autorização de despesa. Ele é lei, sim, como o doutor Vessa reafirmou, e, além disso, ele é um instrumento de planejamento. A gente vive uma realidade no Estado de Minas Gerais, e isso a literatura confirma, isso não é nem uma visão só do Tribunal de Contas, que as leis orçamentárias municipais, o prefeito Antônio Júlio pode até colaborar com essa percepção, e até outros colegas que estiverem aqui, mas a visão, ou as leis orçamentárias no Estado de Minas Gerais, e não pode dizer até no país, elas são feitas meio que uma espécie de reprodução. Essa visão de planejamento de política pública, de mudança da realidade social, agora que se inaugura no país com o fenômeno orçamentário constitucional. E nós temos aqui no Estado também o nosso PMDI, né, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, que dá mais ainda essa visão e essa percepção de planejamento e programação que os aspectos orçamentários demandam. O direito à saúde, conforme o doutor Vécio nos precedeu, é inquestionável. A visão do tribunal é que, realmente, de fato, é um direito garantido, um direito subjetivo, oponível ao Estado, né? E não se discute aqui, até mesmo por não invadir a esfera do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas não discute a legitimidade das decisões e a liberdade do magistrado de prover esse direito subjetivo. Mas o tribunal vê que a Constituição mesmo desenha que esse direito à saúde se materializa por meio de políticas públicas, encadeadas em processos orçamentários. Não é apenas uma política pública na área de saúde, fornecimento de medicamentos, atendimentos emergenciais, hospitalares e realização de exames. Há também ações preventivas do adoecimento, de promoção de conforto físico, emocional, mental dos indivíduos. Agora, alguns dados podem ser úteis, assim, tentando complementar. O doutor Vessa falou em termos precedentes, em sentenças judiciais, no ranking que a gente está tentando desenhar, em 2011, ocupava o 15º lugar. Acho que cabe um histórico prévio.
Com relação... O conselheiro Sebastião Vess foi relator das contas do governo do exercício de 2010 e foram julgadas em 2011. Naquela oportunidade, o conselheiro percebeu, o conselheiro Sebastião Vess é médico, pediatra e ex-secretário de Saúde, tem uma visão diferente, doutor em saúde pública, e ter uma visão assim, cirúrgica com relação ao fenômeno, já nas contas de 2010, e inseriu no relatório técnico feito pela Cefange, que é a nossa coordenadoria especializada no assunto, um capítulo sobre o tema da judicialização, pois percebeu, ali naquele momento, um volume de recursos e também uma falta, na questão da gestão do SUS, de uma coordenação para sustentar ou identificar os riscos dessa judicialização. Então, em 2011, percebeu-se, quer dizer, na evolução desse processo, em 2011, verifica-se que as sentenças judiciais ocupavam o 15º lugar no ranking das ações de saúde no Estado. Em 2012, ele passou para o 10º lugar. Isso nas contas de 2011, que foram as primeiras acompanhadas, em que se acompanhou essas ações de judicialização da saúde. Em 2013, ele passou a ocupar o 6º lugar. Foi um salto absolutamente considerável nesse ranqueamento. E em 2014 já ocupa, quer dizer, ocupa o 9º lugar. A gente verifica aí uma ligeira regressão nesse percentual. Com relação à evolução dos gastos de sentenças judiciais, também a gente verifica que houve um crescimento nominal de 544%, de 2009 até 2014, e um crescimento real, com a correção inflacionária, de 379%. Eu acho que vale a pena identificar que, ao que tudo indica, houve uma redução em decorrência das ações que vêm sendo tomadas pelo Estado de Minas Gerais para coordenar a percepção da judicialização da saúde. Em 2011, o conselheiro Sebastião Vess fez uma recomendação no voto que proferiu, acompanhada pelo plenário do tribunal, nesse sentido, que fossem ouvidos todos os interlocutores, fossem ouvidos os atores envolvidos nesse processo, a Ordem dos Advogados, o Ministério Público, a Secretaria do Poder Judiciário, Defensoria, e foram reunidos de lá para cá, em diversas oportunidades, esses atores, ao que tudo indica, o conselheiro Sebastião Vess comemora nesse sentido, foram reduzidos os percentuais de crescimento das demandas, das sentenças judiciais, dos recursos gastos com sentenças judiciais na função saúde. Aqui é um gráfico que tenta ilustrar a diferença, o impacto do que é previsto e do que é gasto de 2009 até 2014, o que justifica a preocupação do conselheiro naquela época, que de 83%, 164%, 204% e 113% de imprevisibilidade com relação aos gastos de um ano para o outro. E já em 2014, e esse voto e essa análise foi feita nas contas do governo desse exercício, aprovadas já em voto esse ano, identifica que a previsibilidade foi maior. Já conseguiu-se um mínimo de identificação do que seria gasto ali previamente. Essa é só uma apresentação de dados com relação à evolução no ranking, era 15º, 16º colocado, e hoje é o 9º colocado a função, as sentenças judiciais, em comparação com as demais funções da saúde. Mais um gráfico que ilustra essa questão é o gasto per capita. A questão dos medicamentos, a gente percebe, significa, em média, 90% do que é gasto por meio de sentença judicial, em decorrência de sentença judicial. E o gasto per capita desses medicamentos de alto custo
é um dado relevante. Também foi, na época, o que despertou, ou foi a observação que justificou as proposições do conselheiro Sebastião Verso no voto. Eu acho que é bom dizer também que o voto e todos os votos das contas de governo e esse capítulo estão disponíveis no site do tribunal. Se os senhores quiserem acessar, estão todos disponíveis no portal, na aba Minas Transparente. Mas os gastos per capita também foram se elevando ao longo do tempo em comparação. As sentenças judiciais per capita, elas eram basicamente 28% maiores do que os gastos normais com fornecimento de medicamento. Depois, em 2011, 60%. Em 2012, chegou a 430% os valores médios. E, em 2013, 402%. Em 2014, a gente percebe uma redução. Esse gráfico também tenta ilustrar o impacto da judicialização no orçamento do Estado de Minas Gerais. E a receita corrente líquida de 2009 a 2014, esse gráfico da esquerda mostra isso, aumentou apenas 22%, enquanto o crescimento real de 2009 a 2014, com relação ao fornecimento de medicamentos por meio de sentenças judiciais, elevou-se em 204%. Esse gráfico também ilustra que houve uma redução. Quando se vê os medicamentos de alto custo, aquele em vermelho, houve uma redução de 60% de 2009 a 2014 e uma elevação de 204% de medicamentos por meio de sentenças judiciais, embora houvesse apenas 22% de aumento da receita corrente líquida. A gente percebe, ou induz, ou pode-se deduzir, que há um avanço, né, há uma diminuição da utilização de recursos do fornecimento de medicamentos de forma ordinária, né, por intermédio da política pública. E a boa notícia, né, o dado é mais recente, o pessoal da Cefange nos forneceu ainda ontem, até agosto de 2014, ou de janeiro a agosto de 2015, comparativamente com 2014, verifica-se que a tendência dessa redução verificada entre 2013 e 2014 permanece. Então, provavelmente, no final desse exercício, a gente vai perceber o aumento desse, ou melhor, o decréscimo, né, do percentual das sentenças judiciais no impacto no orçamento. Cabe aqui, para finalizar, nas ações pontuais com relação aos municípios, o tribunal tem trabalhado por meio do SICOM. Os senhores devem conhecer o SICOM, mas é o Sistema Informatizado de Contas dos Municípios, e esse sistema demanda alguma pesquisa, e por meio dessa pesquisa feita por técnicos do tribunal, foram selecionados 2 municípios para uma auditoria com o tema da aquisição de medicamentos para a judicialização. Foram feitas 2 e achados, em geral, são falta de coordenação entre os responsáveis pelos fornecimentos, ausência de relação municipal de medicamentos e ausência de relatórios de gestão. A gente vê que o problema é basicamente de controles internos. A gente percebe que nos municípios não há uma coordenação ou uma análise objetiva com relação ao impacto da judicialização. Mas, em um desses municípios, foi observado que 42% dos medicamentos fornecidos foram por meio de decisões judiciais, o que também revela um certo avanço, né, ou um impedimento de que se planeje melhor a utilização ou a distribuição desses medicamentos. Eu acho que vale a pena também indicar aos senhores a leitura do relatório técnico e do voto que o aprovou, com relação à auditoria operacional feita no programa Farmácia de Minas. Houve, naquela oportunidade, várias recomendações ao programa estadual. Essas recomendações foram implementadas ou vêm sendo discutidas. Eu acho que essa auditoria operacional, né, que observa o impacto na realidade social da política pública, teve uma repercussão positiva com relação à discussão, colaborou para essa discussão, e acho que essa leitura
É só procurar ali no site do tribunal, o processo 886-104. Então, em suma, em conclusão, são essas as considerações que a gente queria trazer, tentar passar para os senhores a visão atualizada, ou mais atualizada possível, do Tribunal de Contas sobre a questão da judicialização das políticas públicas. Muito obrigado.